Boa noite a todos vocês, obrigado pela presença, como sempre. Eu queria dizer algumas palavras aqui de apresentação e introdução da discussão que nós teremos hoje. Com a tradição filosófica ocidental, aprendemos pouco a pouco que a realidade e a ficção são instâncias imbricadas e difíceis de se definir com precisão. Idealmente falando, o jornalismo, entretanto, trabalha sobre a convicção de que existe, sim, e é preciso perseguirmos uma espécie de verdade minimamente aproximativa, baseada pelo menos no dever ético de produzirmos narrativas que respeitem as visões divergentes e que, acima de tudo, evitem o dano, sobretudo o dano moral, que é irreparável, nos casos em que a incerteza impera com muita força. Tal princípio de conduta profissional tem sido duramente ameaçado pelos arranjos mais modernos dos modos de produção da notícia, atravessados por fenômenos como a multiplicação das fontes, a multiplicação dos meios de produção e a multiplicação também dos circuitos de circulação da informação. Eugênio Butti, hoje aqui, é alguém que há muito tempo se debruça sobre esses desafios, buscando compreender a crise de confiabilidade dos meios de comunicação, buscando compreender suas causas e buscando propor saídas que não apenas possam reconfigurar a eticidade constitutiva do trabalho jornalístico, como também possibilitem o reestabelecimento da nossa capacidade de nos comunicarmos em bases humanas. Isto tudo numa era em que, para usar uma expressão de José Miguel Wisnik, nosso convidado aqui na aula de abertura do semestre, no prefácio do livro sobre o Drummond, justamente, não tem nada a ver com o assunto do livro, né? Que vocês viram qual é. Mas ele tem uma frase lá, num determinado momento, no prefácio do livro, em que ele diz que a esfera pública brasileira está em processo de faccionalização. Pois bem, a expressão de Wisnik é interessante e curiosa, no nosso caso de hoje, porque aproxima justamente dois termos que em todo o planeta têm andado brutalmente de mãos dadas, isto é, as facções políticas e as suas ficções informacionais. Quais são, afinal, nesse mundo de fontes inesgotáveis, os critérios nos quais podemos nos apoiar para a filtragem daquilo que nos chega pelo celular, pelo computador, pela televisão ou ainda pelo rádio? Eu soube que há uma voga agora, aquela velha banda que apavorou a nossa adolescência, chamada Queen, virou uma banda cult agora. E outro dia eu estava lá sentado aqui no Xangô e estava ouvindo tocar aquela célebre canção que o Queen fez para o rádio, né? Nos anos 80, né? Que era uma apologia justamente do rádio como peça de ligação entre, né, a existência individual e o mundo e tal, né? Lembrei disso. Claro que hoje não é mais o rádio, né? Quem vai falar sobre isso é o Eugênio. Com décadas de atuação no mercado editorial brasileiro, Eugênio não é dono de verdades, jamais se apresenta assim, mas é alguém a quem certamente devemos ouvir com muita atenção sobre este tema ainda mais. Um tema que perturba a todos nós. Duplamente formado em jornalismo e direito pela Universidade de São Paulo, doutor em comunicações também pela USP, Eugênio escreveu e continua a escrever para incontáveis publicações brasileiras e estrangeiras, entre as quais se destacam a Folha e o Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, a revista Veja. Atuando como editor, dirigiu publicações da editora Abril, fundou e dirigiu a revista Teoria e Debate. Essa merece uma nota, porque é uma publicação dos tempos em que o Partido dos Trabalhadores pensava profundamente sobre o país e sobre si próprio, né? Foi uma revista realmente muito importante que o Eugênio, de cuja fundação Eugênio participou e que ele dirigiu por alguns anos.
faziam parte daquele conselho editorial, Fernando Haddad, se eu não me engano. Quem mais, Eugênio? Ricardo Mussi, não. Perseu Abramo. Éder Sader. Pois é. Atuando politicamente, Eugênio participou intensamente dos governos de Lula, sobretudo do primeiro governo, do primeiro mandato, dirigindo a Rádio Brás por 5 anos, entre 2003 e 2007. É autor, por fim, convém lembrar, de uma obra extraordinária e assombrosamente ligada ao tema da nossa conversa de hoje, o livro sobre ética e jornalismo, publicado pela Companhia das Letras no começo do século, em 2002 ou 2003, se eu não me engano. Esta conversa de hoje, que é enganchada no caso do jornalista alemão Klaus Relócios, que eu comentei na semana passada, no fim da aula do Ulisses, e que, no entanto, devo dizer que, a pedido do Eugênio, ele disse que aceitaria vir aqui falar, mas que ele não queria ficar discutindo especificamente este caso, e sim fazer considerações um pouco mais amplas a respeito do problema, justamente, da comunicação, da informação, da ética, das redes sociais, das fake news e assim por diante, no momento corrente da nossa vida nacional e internacional. São palavras que tenho certeza que incidirão e nos farão refletir sobre a nossa posição como produtores e consumidores de informação diariamente. Eu queria agradecer a presença do Eugênio, em nome da escola. Dito muito bem. Calorosa recepção. Obrigado, Zé Guilherme. Eu não queria fazer uma conferência, sabe, ou uma fala narcotizante. Eu gostaria de dialogar. Mas, para isso, eu trouxe algumas coisas que podem ser de interesse. Por exemplo, eu tenho uma certa fixação por algumas dessas fake news que aparecem, e eu guardo algumas. Eu trouxe umas pouquíssimas para mostrar, se for o caso. Eu trouxe uma pequena amostra de deepfake. Vocês já ouviram falar disso? Hoje, se eu quiser colocar o Obama falando alguma coisa, eu consigo fazer com 15 segundos. Vocês já ouviram falar disso? Quem já viu isso? E você nunca... Então, a gente podia olhar isso também, mas com um propósito de ver até onde a gente hoje ainda pode acreditar nos próprios olhos. Eu acho que a gente não pode acreditar. Mas o ponto de partida que o Zé Guilherme me sugeriu é a história da Der Spiegel, que é um jornalista que falsificava coisas. Acho que vocês já viram algo sobre isso. Eu enviei também uma materinha que saiu no Nexo. Não sei se você compartilhou com todo mundo. É um debate que eu fiz com o Renato Giannini, que, por sua vez, seria um cara legal de vir conversar com vocês também. Foi ministro da Educação, grande professor de filosofia, sobre ética no jornalismo e tal, a partir dessas falsificações. Elas não se confundem com o que eu gostaria de mostrar. São dois territórios diferentes. Mas vou começar, então, pelo título da... Você acredita nos jornais, né? Como é que é o título mesmo? Até fotografei o cartaz, ficou lindo. Você acredita nos jornais? Tem um problema axiológico, de premissa. Quem aqui lê jornal? Você lê todo dia jornal? Você? Qual que você lê? Quem mais lê? Você lê qual? Você?
Qual? El País, todo dia. E você, Estadão? Então você é meu leitor. Você já viu o artigo meu no Estadão? Mais ou menos. Faz 10 anos que eu escrevo lá. Você lê o jornal de papel? Quem mais lê aqui? Qual jornal você lê? É engraçado, porque o UOL não é um jornal. Mas está valendo. Você levantou a mão? Não. Quer dizer, é pouca gente que lê jornal. Quem lê o jornal em papel aqui? Quem lê o jornal em papel? Não regularmente. Uma vez a cada semestre. Aí você pega o jornal em papel. Mas onde tem jornal em papel? Teu pai assina. Sei. E você lê? Pô, isso vale ouro. Deve ser uma tesoura. Vocês ouviram? Você mora em prédio? Casa. É interessante fazer um levantamento. Quem mora em prédio pergunta quantas pessoas recebem jornal em papel no prédio diariamente. Diminuiu uma enormidade. Então, é complicado aqui, em papel. Quais? A Folha, Estado e a Folha. Mas é interessante porque, para acreditar no jornal, é preciso ler o jornal. E ler o jornal não é a mesma coisa que ler um portal, e não é. No entanto, se eu perguntar coisas de atualidade aqui, vocês vão saber as coisas de atualidade. Por exemplo, o que o governo Bolsonaro disse sobre o dia 31 de março de 64? O quê? Para comemorar. Onde você viu isso? No El País. Alguém não sabe que o porta-voz, na segunda-feira, falou de fazer comemorações? Alguém não sabe disso? Comemorações devidas, foi a expressão que ele usou. Alguém sabe o que aconteceu com a visita do Paulo Guedes na Câmara, que era para ser ontem e foi hoje? Se eu perguntar coisas não nome de ministro, porque isso eu também não sei, mas se eu perguntar nome de ministro do Supremo, vocês vão saber. Quer dizer, a minha avaliação, sem fazer uma pesquisa específica aqui, é de que vocês são bem informados, até um plano geral, superficial, e não leem jornal. Isso acontece mais ou menos no mundo todo. A gente está celebrando, porque há pouco tempo, não o 31 de março, a gente está celebrando uma outra coisa. Há pouco tempo, o New York Times passou a barreira dos 3 milhões de assinantes, entre assinantes online e assinantes no papel. Isso representa uma esperança a outros veículos que estão bem. O Washington Post está bem depois que foi comprado pelo dono da Amazon, vocês sabem disso? O Washington Post, cada uma dessas coisas é uma longa história. Foi um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos durante muito tempo. Era um jornal local, mas no começo dos anos 70, ele começou a investigar as provas do caso Watergate. Vocês sabem o que foi? A campanha do Nixon, que era candidato à reeleição na presidência dos Estados Unidos, montou um esquema de espionagem do comitê do Partido Democrata, e por aí se pegou um monte de ramificação de condutas ilegais, condutas impróprias. O Washington Post, que decidiu investigar isso, não foi o único,
mas liderou as investigações com 2 repórteres, e esses 2 repórteres acabaram contribuindo decisivamente para uma crise que resultou na renúncia do Nixon, que, no entanto, ganhou a eleição durante aquele período, mas depois, no meio do mandato, teve que renunciar. Mais ou menos, acho que em 1974. E o Washington Post, então, ganhou uma projeção mundial. Era um jornal que tinha 1.000 jornalistas, mais ou menos. Grande jornal. No final dessa ascensão e tudo, agora, há poucos anos, ele foi vendido, junto com um grupo de outros jornais, por 250 milhões de dólares, que é menos de 1%, era menos de 1%, hoje não é nada, da fortuna do Jeff Bezos. Hoje a fortuna do Jeff Bezos passou de 100 bilhões de dólares, pela avaliação da Fortune. É uma coisa obscena. Passou de 100? Pode ser isso? Pode. Mas na época era 27 bi. Ele comprou o Washington Post por 250. Mas ele montou no Washington Post uma estrutura de redação, uma orientação editorial e uma fusão entre jornalismo e tecnologia que propulsionou o jornal a um novo fôlego. O jornal vai bem. A revista The Economist vai bem. E tudo isso é um dado animador, junto com o que eu contei do New York Times, porque indica que pode haver caminho para a manutenção e para o fortalecimento do jornalismo profissional. Sem jornalismo profissional, babau, não vai ter democracia. Nós vamos entrar num outro tipo de vida em que a opinião de vocês e de cada ser humano não vai valer nada ou vai valer muito pouco. De alguns talvez conte alguma coisa, mas o resto não. Sem jornalismo profissional não vai haver liberdade, não vai haver... esqueçam. Agora, essa questão que motivou essa pergunta, você acredita nos jornais, da falsificação da Der Spiegel, há outros casos, um deles é o caso do romance de não ficção do Gay Talese sobre o voyeur, que é um sujeito que compra um motel nos Estados Unidos, desses de curta estadia, e fica espionando os hóspedes e fazendo diários do que os hóspedes faziam dentro dos quartos, às vezes no banheiro. E ele, o Gay Talese acompanhou isso aí, mas surgiu um questionamento da autenticidade das histórias. Há outros episódios de falseamento em jornal. Um repórter famoso do New York Times, que era o Jason Blair, teve as suas histórias questionadas, porque ele inventaria os personagens que estava entrevistando. Então, outro tipo de falsificação. Essas coisas todas acabaram em pedidos de desculpas, ou, como no caso da Der Spiegel, em demissão, a imprensa reconheceu esses erros. Há um outro caso interessantíssimo, que também mereceria um estudo demorado, que é o das reportagens que diziam que Saddam Hussein, no Iraque, produzia armas químicas de destruição em massa. Vocês ouviram falar disso porque isso deu motivo para a coalizão internacional que invadiu o Iraque, liderada por George W. Bush e Tony Blair, que era o primeiro-ministro em Londres, e depois essa história das armas químicas de destruição em massa se comprovou falsa. Saddam Hussein fazia muitas atrocidades, mas entre essas atrocidades não estava a fabricação dessas armas químicas. O New York Times publicou várias matérias sobre isso,
boa parte delas apurada por uma jornalista chamada Judith Miller, que tinha fontes que ela não revelava. A história também é muito comprida, ela chegou a ser presa porque não queria revelar as fontes. Mas, lá pelas tantas, se descobriu que não era bem verdade. A história era conveniente para o Pentágono, conveniente para os interesses do Bush, porque essa história deu sustentação para a coalizão internacional que invadiria o Iraque. Quer dizer, a guerra do Iraque se deve a um erro jornalístico, ou a um erro de informação. Não fosse esse erro, que provavelmente foi insuflado por partes interessadas, nós não teríamos tido a invasão do Iraque. O New York Times reconheceu o erro, publicou um pedido de desculpas. Eu até trouxe isso aí em 2004, acho que no dia 26 de setembro de 2004, e a Judith Miller foi demitida depois, em 2005, mas não só por isso, ela é também, ela não é uma vilã na história, como nesses casos do Jason Blair e do repórter do Der Spiegel. Pessoas que falsificaram uma informação deliberadamente, para chamar atenção. Bom, mas o que eu queria dizer aqui? Esses erros intencionais, ou acidentais, ou inadvertidos de jornalistas, eles fazem parte de uma paisagem que não compromete a seriedade e a credibilidade da imprensa. São erros. Esses erros, no entanto, quando identificados, eles são corrigidos, ensejam pedidos de desculpas, e as partes prejudicadas ganham algum tipo de reparação. São erros que acontecem, como acontecem erros em qualquer setor da sociedade. O problema hoje de acreditar ou não nas notícias não está aí, não deveria estar relacionado com isso. O problema está em outro lugar. E é um pouco por aí que eu queria dirigir a conversa, se o Zé Guilherme topar. Tudo bem. Por quê? Porque eu levanto a seguinte questão para vocês. Até há 2 anos atrás, há 3 anos, quando eu estive aqui falando para a turma da pós-graduação, eu acho que foi há uns 3 anos, a questão difícil é que os setores de apoio ao governo Dilma criticavam muito a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e a Rede Globo. Aquela conversa de grande mídia, complô para derrubar o governo e não sei o quê. De dezembro para cá, essas mesmas críticas continuam. São idênticas. Só que quem faz essas críticas hoje são os setores que apoiam o governo Bolsonaro. Nos Estados Unidos, há uma animosidade muito forte entre os segmentos que apoiam o governo de Donald Trump e setores mais críticos da imprensa, aí como CNN, o New York Times, embora exista também um atrito forte de setores da esquerda americana com algumas instituições da imprensa. Mas eu queria sugerir ou propor que vocês observassem como são virulentas e pesadas as críticas que vêm desses setores que apoiam o governo Bolsonaro contra a Folha de São Paulo, contra o Estado de São Paulo e contra a Rede Globo. Isso vocês têm acompanhado? Aqui, aí eu queria começar a conversar um pouco. A que vocês atribuem essas críticas?
o que está acontecendo? De fato, o Estadão quer promover uma campanha contra o Bolsonaro. De fato, a Rede Globo é inimiga do governo. O que está acontecendo? Como você chama? Então, assim, eu entendo que houve um golpe institucional contra a presidente Dilma e que isso foi montado pela, entre aspas, grande mídia, que comete seus erros e pede suas desculpas, mas não há grandes separações sobre o que é feito. E a esquerda, os setores da esquerda se viram defendendo as instituições, a instituição governamental, e até mudando um pouco o campo de crítica à imprensa. E aí, quando veio... Espera aí, que eu perdi a linha de raciocínio. Estou um pouco nervoso. E aí, tipo... Sim, e a esquerda saiu desse campo de crítica ao governo e à imprensa e deu esse espaço a essas pessoas que apoiam o Bolsonaro hoje em dia. Mas por que ela, então, a imprensa que quis... É que está um pouco confuso. Sim. Quer derrubar o Temer e quer derrubar o Bolsonaro? Eu acho que a imprensa ainda não quer derrubar o Bolsonaro, ainda não. Mas isso é um plano em curso, por causa desses jogos internos. Ótimo. Obrigado. Eu vou comentar isso aí. Quem mais gostaria de me explicar por que... Quem? Por que o Bolsonaro... Eu também trouxe aqui, datado, ipsis literis, o que foi dito contra a Folha de São Paulo, contra o Estado de São Paulo e contra a Rede Globo. Eu gostaria de detalhar isso um pouco depois. Mas por que o bolsonarismo elegeu a imprensa como inimiga? Por quê? Como é que você chama? Ricardo, meu nome. Eu separaria, na verdade, em duas coisas: o trabalho da imprensa e o olhar das pessoas sobre a imprensa. Então, por exemplo, você chegou a comentar a crítica dos setores de esquerda à imprensa, grande imprensa, mas essa é uma crítica histórica que já tem há muito tempo, fundamentada há muito tempo, de mecanismos mecanismos econômicos, político-econômicos, e ele está embasado em um contexto já de muito tempo. E nisso uma crítica de um processo político que aconteceu. Eu já acho isso um pouco diferente de você entender que essa mesma imprensa que teve esses projetos político-econômicos delas, também uma imprensa, como outras que aqui trabalham com a ideia de elite do atraso. E essa imprensa, ela não deixa de ter esses desejos e essa mentalidade. Uma vez agora com o governo Bolsonaro, que muito tempo também ela atenuou muitas questões para ter algum tipo de aprovação, por mais que cada vez fosse ficar mais absurdo, e essa mesmo setor econômico perceber que alguns interesses deles não poderiam ser atendidos por um governo de extrema direita. E aí essa imprensa também mudando de postura. Então você vê até, por exemplo, uma Veja criticando o Bolsonaro, quando por muito tempo ela não falou nada sobre isso. E é muito diferente essa crítica embasada que teria desses setores há tempos atrás, que falavam de uma grande imprensa há muito tempo, de um grupo órfão de ideias e descrente legitimamente com as instituições, ser tão descrente a ponto de falar que as mídias já não são mais... não tem credibilidade alguma, e eu vou acreditar então agora no meu grupo de WhatsApp, sabe? E aí começa a virar um terraplanismo político. Eu separo bastante essas duas coisas. Não sei você. Eu acho que eu entendi o que você disse. Se eu não entendi, você vai me corrigir. Eu vou fazer uma pergunta, vocês me respondam rapidamente. Vocês falam imprensa, falam grande imprensa e falam grande mídia. Qual que é a diferença? A imprensa seria mais institucional, a mídia não necessariamente seria institucional. Você pode ter outras produções de mídia
O que é institucional? É. A diferença é pegar, por exemplo, uma produção de uma, sei lá, um repórter da Globo fazer alguma reportagem em algum canto de São Paulo específica para algum blog, por exemplo, dentro do Globosat, sei lá, e a ideia de mídia ninja, por exemplo. São coisas bem diferentes. Agora, por exemplo, ela já tem uma estrutura um pouco maior, mas aí, por exemplo, quando você fala de mídias em geral, sem ser a imprensa só, quando você fala de grande mídia, na verdade, seria ela também atrelada aos mesmos interesses, grandes interesses econômicos. Tem a mídia independente também. Muito bom. E você, o que você fala que é a diferença entre imprensa, mídia, grande imprensa e mídia institucional? Essa eu gostei. É mais ou menos o que vocês estão falando. Eu gostaria de ouvir outras pessoas, mas mais ou menos o que vocês estão falando confirma um alerta necessário que eu queria deixar com vocês. Alguém mais, só antes de eu fazer essa consideração, alguém mais gostaria de falar por que as críticas que eram feitas pelos apoiadores do governo Dilma, depois pelos apoiadores do governo Temer e agora pelo governo Bolsonaro, por que as mesmas críticas são feitas contra a imprensa? Alguém tem uma outra explicação? Eu gostaria de apontar um olhar diferente, na verdade, do que foi apontado até aqui, de que se tem críticas de governos com propostas diferentes, se tem muita crítica para a mídia, eu acho que ela está cumprindo seu papel. Não sei se nesse contexto agora, mas se tem crítica é porque está cumprindo o papel. Porque acho que não tem que ser algo que agrade, tem que ser algo que incomode, tem que mostrar. E é por isso que tem os grandes apelos, até de forma irracional, de forma muito agressiva, que não condiz com a realidade, verossímeis. Então mostra esse medo de... Porque controlando, na verdade, a mídia, que seria o quarto poder, na verdade, então você é um instrumento muito forte de representar e de impor nas pessoas um pensamento. Então, acho que é por aí. Não, excelente. Nós conseguimos aqui um painel com 3 ângulos diferentes sobre a mesma questão. Pode ser que o Reinaldo tenha razão. Pode ser que você tenha razão. Como é que é teu nome? Ricardo. E o Pedro também tem razão, embora vocês tenham dito ou tenham enunciado visões com ângulos diferentes. Por exemplo, um projeto econômico e um projeto político vindo das instituições midiáticas. Podemos dizer isso. Existe? Existe. Isso orienta a parte informativa, jornalística dessas publicações? Não deveria orientar. Acontece? Acontece. Isso pode ser que exista, e há registros históricos de manipulações nesse sentido. Também o que o Reinaldo disse pode ser verdadeiro, e esse ângulo, se estão reclamando, é porque algo está ferindo. Então, de alguma maneira, a imprensa estaria cumprindo seu papel, de alguma maneira, e isso incomoda o poder, incomoda quem apoia o poder e incomoda quem depende do poder. Tudo bem. Eu falei aqui no início de uma questão. Podemos acreditar em nossos olhos? Eu digo que não, mas isso é antigo. No livro 7 da República de Platão, existe a politeia, existe
a imagem, né, a comparação, a fábula de uma comunidade que estaria dentro de uma caverna, olhando para as paredes da caverna, tomando como verdade uma coisa que era projeção da luz que vinha de fora. E Sócrates, então, lançaria um apelo, segundo o relato do Platão, para que as pessoas saíssem da caverna e fossem ver a vida como de fato ela era. Vocês se lembram disso porque isso é falado em todo lugar. Um outro autor, Régis Debray, que é um cara muito interessante, esse do século XX, esteve na Bolívia com Che Guevara nos anos 60, quase morreu, conseguiu escapar e virou um estudioso das comunicações e da mídia, que é o que a gente faz quando não dá para fazer mais nada nessa vida. E ele foi fazer isso. E ele escreveu um livro chamado Vida e Morte da Imagem. E nesse livro ele diz: somos a primeira civilização autorizada a acreditar em seus olhos. Visível igual real igual verdadeiro. Isso continua. Mas aí é uma coisa teórica demais, porque envolve fantasma, envolve outros conceitos. Mas, enfim, a gente associa. Se eu vi, é porque é real. E se é real, é porque é verdade. E isso nada nos garante que de fato seja assim. Nada nos garante. Como alertou Platão e como alertaram outros, muitos outros, é preciso duvidar dos olhos. É preciso duvidar dos discursos oficiais. É preciso duvidar do poder que nos apresenta sucessivamente imagens, versões e discursos prontos. A imprensa, Pedro, ela serve para isso. Quem me diria quando foi inventada a imprensa? E uma outra coisa, imprensa é uma categoria, mídia é outra categoria. Grande imprensa é muito difícil de estabelecer o que é. Grande mídia eu boio completamente. Não sei precisar o que é grande mídia. Eu posso fazer uma separação de método. E eu tinha perguntado, quem sabe me dizer quando foi inventada a imprensa, para ajudar nessa separação de método? Fala. Inventada, eu não sei quando foi, mas se a gente volta atrás para na história, a imprensa ela começou a ter esse papel maior e mais importante. A gente mesmo começou a perceber como a imprensa age na gente, na sociedade, a forma que a gente se relaciona a partir da Primeira Guerra Mundial. Foi a partir disso que a imprensa foi tomando um corpo maior e formando, principalmente a que formar a imagem do inimigo, convencer a população de que a guerra era importante, trazer essa imagem do inimigo ser mal e... Ótimo. Ótimo. Você, eu não preciso perguntar como você chama, porque algo me diz que seu nome é Maria. Então, mas é uma localização. Mas deixa eu fazer uma localização um pouco diferente. O que está acontecendo na Primeira Guerra Mundial? A partir do final do século XIX, os jornais ganham uma escala muito poderosa. No final do século XIX, 1890, antes dos anos 1900, alguns jornais tinham circulação de várias edições ao longo do dia, de 1 milhão de exemplares em Nova York, 600 mil exemplares. Vocês ouviram o que eu disse? 600 mil exemplares numa cidade de Nova York. São Paulo, em 1920, tinha algumas dezenas de milhares de habitantes. Algumas centenas talvez,
mas já existia aqui um jornal relativamente grande, que era o Estado de São Paulo, com uma circulação de 60 mil exemplares, mais ou menos. 600 mil, 700 mil exemplares em um dia de jornais era uma coisa assombrosa, era algo... A imprensa nessa época já publicava reportagens sobre guerras de fora, muitos debates sobre o andamento dos assuntos políticos. Por exemplo, ainda no século XVIII, os jornais, era pelos jornais que se debatia o arranjo institucional da Federação dos Estados Unidos. Se ia ser confederação, se ia ser federação, em que sentido? Há histórias fantásticas que estão num livro chamado The Federalist Papers, que é o debate sobre federalismo que foi decidido ao longo de publicações nos jornais. E isso, Maria, muito antes da Primeira Guerra Mundial. Mas na Primeira Guerra Mundial e entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, dá-se uma elevação brutal do número de pessoas atingidas pelos meios de comunicação, um pouco porque começa a surgir o rádio e logo depois surge a televisão, os meios de massa, isso aumenta muito o público. Mas a imprensa, como instituição, ela nasce como uma ideia. E ela nasce como uma ideia no final do século XVIII, tanto nos Estados Unidos como na França, na Inglaterra, em alguns outros países da Europa, nasce com a ideia de que ela precisava desempenhar um papel para informar o público de forma independente do poder. Vou repetir, de forma independente do poder. É dessa mesma era, é desse mesmo movimento histórico que surge a ideia de democracia, mas ainda muito incipiente. A ideia de democracia como a ideia segundo a qual o poder deve emanar do povo. Isso foi uma grande novidade, uma novidade violenta, porque acompanhada de guerras violentas, de revoluções violentas. Essa ideia de que o poder deve emanar do povo se contrapõe à ideia do absolutismo, em que o poder era exercido por uma pessoa única, ou um grupo de pessoas, e o poder descia de Deus sobre os homens. Quem coroava um rei era um representante de Deus, de alguma religião. Era ele que fazia a entrega do cetro. As revoluções liberais, que culminariam na ideia de democracia, tempos depois, elas vêm com esse axioma, com esse primado, com essa premissa, com essa crença, com esse ideal. O poder sobe de baixo para cima, aflora, emana do povo. É verdade que na Revolução Francesa, o povo era um grupo de pessoas menor do que nós aqui nessa sala. Eram as pessoas que sabiam ler, e que sabiam ler tratados de filosofia. Os livros eram escassos, os jornais eram desse tamanho, escreviam textos longuíssimos, saíam de vez em quando, mas é ali que nasce a noção de que para emanar do povo, o poder precisava de uma política em que as pessoas do povo estivessem bem informadas. Está dando para acompanhar o que eu estou falando? Para que as pessoas estivessem bem informadas, era preciso que o debate acontecesse a partir de fontes que não se confundiam com o poder, não se confundiam com o Estado, não se confundiam com o governo. Isso é imprensa. Essa ideia é a ideia da imprensa, e essa ideia é o que continua até hoje, com todos os problemas que nós temos, e nós temos muitos, e são problemas gigantescos.
Ou seja, isso vai dar um pouco de razão para o que o Pedro falou. A imprensa só existe para apontar os problemas que o poder gostaria de esconder. Só existe para apontar os problemas que o poder gostaria de esconder. Isso se faz pela revelação de fatos reais que aconteceram, e isso se faz pelo debate das ideias. Então, vocês vão encontrar falsificações ao longo de toda a história da humanidade. Há falsificações escritas na forma de hieroglifos nas pirâmides do Egito. E as pessoas confundem fake news com falsificação, são coisas completamente diferentes. Nós tivemos um episódio grave de falsificação na virada do século XIX para o século XX, que foi o livro Protocolos dos Sábios do Sião. Alguém já ouviu falar desse livro? Quem nunca ouviu falar desse livro? Não está fechando. Parece uma piada que eu vi hoje, um cara que diz assim: 60% de mim detesta matemática, os outros 70% também. Não sabia, aqui está dando 20 mais 10 igual. Ninguém aqui ouviu falar dos Protocolos do Sábio do Sião? Protocolos dos Sábios do Sião é um livro de calúnia contra um povo, contra uma cultura, contra uma etnia. É um genocídio simbólico, por assim dizer, porque é um genocídio no plano das ideias, no plano dos símbolos, que procurava matar uma cultura. Os Protocolos do Sábio do Sião contam uma conspiração falsa, segundo a qual os judeus iriam dominar o mundo e destruir isso e destruir mais aquilo. Esse livro, com preconceito, vocês lembraram do livro, não? Esse livro, difundindo esse tipo de preconceito, ele foi forjado dentro dos bastidores do czarismo, na Rússia. Ele é distribuído, traduzido em vários idiomas. Ele acaba alimentando a cultura de antissemitismo que culmina no Holocausto. O Holocausto, vocês sabem o que foi. A perseguição contra os judeus não aconteceu apenas na Alemanha, não aconteceu apenas na Europa, mas o Holocausto acabou se tornando a parte mais visível dessa. É uma mentira também, que ajuda a abastecer uma cultura de antissemitismo. Falsificações nós vamos encontrar aos montes, na forma de livros, na forma de matérias de jornal, das coisas mais diversas. Agora, isso não invalida, nunca invalidou, a necessidade de uma instituição independente do Estado, independente do governo, independente do poder, que seja capaz de, através do relato dos fatos e através do debate das ideias, revelar o que o poder gostaria de esconder. Na verdade, é isso que provoca ira nos apoiadores de qualquer governo. É verdade que muitas vezes a imprensa comete erros, mas a ira contra a imprensa, a destruição de jornais, às vezes física, empastelamento de jornais, isso normalmente vem de um poder organizado que se sente ferido por alguma coisa que queria esconder. E isso indica, sim, que imprensa e jornalistas são perseguidos pelos seus acertos, apesar dos seus muitos erros. Para isso é preciso prestar muita atenção, porque eu tenho a sensação
de que muitas vezes a geração de vocês, que é bem informada, confunde categorias e, ao confundir categorias, abastece campanhas que podem ter uma tradução até violenta contra profissionais que, na verdade, trabalham para garantir o acesso à informação de uma sociedade inteira. Eu acho que vocês sabem que o Brasil é um dos países em que os jornalistas mais sofrem agressões. Vocês sabem disso? Aparece normalmente nesses rankings países como Rússia, um pouco México, por causa do problema das gangues, do tráfico, de paramilitares. Colômbia aparece também. Turquia, mais recentemente, por causa do endurecimento do governo do Erdogan. Mas o Brasil, vira e mexe, está lá. Às vezes com alguns assassinatos de jornalista ao longo do ano. Quando a gente vai investigar o que aconteceu, a gente encontra jornalista que publicava matéria não muito bem apurada, mas quase sempre o jornalista é agredido, ou é assassinado, ou é intimidado por ter cumprido a sua função de revelar o que o poder gostaria de esconder. E aí é que se torna importante separar as categorias. Imprensa é o nome da instituição em que se encontram os profissionais encarregados de informar a sociedade por meio de um trabalho profissional. É importante que os jornalistas sejam sustentados pelo trabalho que eles desempenham. Não é a mesma coisa um jornalista que ganha o seu sustento a partir do seu trabalho independente e uma pessoa que divulga seus conteúdos, não sei o quê, mas faz outra atividade para se manter. Tem outra coisa como sua fonte de renda. Uma sociedade democrática precisa garantir sustentação para garantir independência aos profissionais encarregados de informar a sociedade. É simples assim, e é isso que a gente negligencia. Portanto, essa instituição da imprensa não tem nada a ver com mídia. Mídia é a expressão latina, com a pronúncia inglesa, do plural de meios. Quando se fala em mídia, está se falando dos meios, chamados meios de comunicação. E meios de comunicação também é um conceito recente. Mas a mídia inclui outdoor, inclui WhatsApp, inclui telenovela, filme, games. Games são uma mídia poderosa de propaganda de armas, por exemplo. Hoje qualquer garoto sabe diferenciar as marcas de pistola, de revólver, de fuzil. Isso tudo é mídia, mas isso não é imprensa. Programa de auditório, até museu é mídia. Vocês vão no Museu de São Paulo, vocês vão encontrar lá alguém patrocinando a exposição, uma marca qualquer. Por quê? Por lá vão passar 500 mil pessoas, 600 mil pessoas. É mais barato você apoiar uma exposição da Frida Kahlo do que fazer um anúncio de 30 segundos no Jornal Nacional, e mais gente com mais retenção vai ver o seu anúncio. Então, um museu é mídia, mas não é imprensa. E por que eu falo que grande imprensa é algo difícil de definir? Meus alunos sempre, professor, porque grande imprensa. Mas o que é grande imprensa? Os jornais de grande circulação. Tá bom. Então, a Folha Universal, ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, é a maior grande imprensa do Brasil, porque tem milhões de exemplares de circulação. Não é. Quando as pessoas falam grande imprensa, elas estão pensando na Rede Globo, na Folha e no Estadão. E na Veja. Estão pensando nisso.
Aí eu pergunto, mas e a Folha? Não, porque aí é uma coisa de uma igreja. Então, o critério que as pessoas têm na cabeça para falar de grande não é exatamente a métrica de circulação. É um critério moral traduzido num adjetivo de escala de grandeza. Moral por quê? A grande mídia é uma vilã muito grande. É isso que as pessoas têm na cabeça quando dizem isso. E eu digo para vocês, se vocês querem entender de fato o que se passa, e entender de fato quais são as ameaças que estão ganhando volume nesse momento, é preciso sair desse nível mais apressado de conceituação. As campanhas que estão em curso hoje no governo Trump, e elas começam a aparecer também no Brasil, são campanhas para acabar com a atividade de verificação independente do que se passa no poder. E aí, de forma desavisada, muita gente embarca na ideia de que a mídia só difunde mentira, quando estão dizendo a imprensa, não consegue especificar as diferenças, não consegue separar uma mentira do conjunto de reportagens confiáveis, com credibilidade, e assinam embaixo da destruição, ou da campanha de destruição, da atividade profissional capaz de verificar os fatos que o poder gostaria de esconder. Nós estamos num período em que as liberdades correm perigo. Então, quando eu vi o negócio da Der Spiegel, e o Zé Guilherme sabe, eu sou um crítico feroz até dos erros da imprensa ao longo da vida inteira, mas isso tem sido um pretexto, e é um erro grave, é um erro que precisa ser conhecido, é um erro que precisa ser denunciado, e é um erro que requer correções para o futuro. Mas isso vem dando base a falas absurdas, como, por exemplo, Trump dizer que o maior fabricante de fake news é a CNN e o New York Times, o que é uma barbaridade. Portanto, se eles só fabricam fake news, portanto, eles têm que desaparecer. Para que serve um jornal que te cobra assinatura se ele só difunde fake news? Ele desaparece. Por quê? Porque não ajuda nada. Quem ajuda? O governo falando que é verdade o que ele diz. E o governo, nesses casos, o governo de uma coloração autoritária, que fala para você, ou você acredita em mim, ou você está fora. É gravíssimo, não é uma coisa banal, é gravíssimo que os mesmos textos que eram usados por apoiadores de outros governos, hoje sejam usados por apoiadores de uma ideia que, se não tomarmos cuidado, vai desembocar em modelos fascistas no Brasil. Sabe, nesse caso, por que Bolsonaro diz que Rede Globo é inimiga? Eu digo, não é pelos defeitos da Rede Globo, e eles são muitos, Ele diz isso por causa dos acertos da Rede Globo no cumprimento do papel de imprensa. Existem interesses econômicos, toneladas deles. Existem distorções, existem na história da Globo e na história do... Pega o que aconteceu na época da campanha das diretas, tudo documentado, provado, eu escrevi sobre isso. Existem distorções, existem interesses econômicos, mas hoje, quando o Bolsonaro diz isso, por que ele diz isso? Porque a Globo noticiou a história dos cheques de não sei quantos mil reais para a atual primeira-dama, que vinha do esquema de um dos filhos do presidente. Ele diz isso porque apareceram conexões, que são apenas conexões, não provam nada, entre apoiadores do regime do governo do Bolsonaro e as milícias, que têm implicação no caso da Marielle Franco, que ainda está em apuração. É por isso que se fala que a imprensa é inimiga. Por que Bolsonaro
desceu do cargo dele para atacar uma repórter do Estadão, que, por acaso, é filha de um grande repórter do Globo, que, por acaso, foi quem primeiro noticiou o afastamento do delegado responsável pelo inquérito de apuração da Marielle, do assassinato da Marielle Ferreira. Por que ele faz isso? E acusa a repórter, pessoalmente, com o nome dela, de estar implicada numa campanha para arruinar o governo. E depois se verificou que o lugar de onde ele tirou isso foi uma produção de fake news, aí sim fake news, ou seja, o Bolsonaro, presidente, lança uma acusação contra uma repórter, dando o nome dele, o que é uma coisa, e dela, que é uma coisa desproporcional, baseada numa mentira. Faz isso por quê? Porque o jornal está noticiando o que não é conveniente para ele. Então, já era tarde antes, mas hoje é muito mais tarde. Criticar a imprensa é necessário e indispensável para que a gente tenha uma boa imprensa. Se alinhar ou se aliar àqueles que querem simplesmente fazer desaparecer a imprensa é o oposto disso. E eu acho que a gente tem confundido as bolas nessa questão. Você levantou a mão. Eu estava falando da diferença da crítica da imprensa com a ideia de extinção da imprensa, né? Eu falei que mesmo que você tenha uma base filosófica entendendo que a imprensa hoje em dia ela é tomada por interesses econômicos, isso não exclui você, isso aí vem de uma base de cruzamento de dados. O simples fato de você cruzar o fato econômico com o fato da instituição, de um determinado veículo, já está te fazendo olhar de um jeito mais amplo. Quando, por exemplo, as esquerdas vão lá e criticam, por exemplo, veículos que tradicionalmente estão ligados a esses interesses, toda hora fazendo manchetes de uma pessoa que mexe com venda de drogas, se ela é negra e principalmente se ela é da favela, ela já é colocada como traficante na manchete, e se ela é branca e está aqui em alguma cobertura, ela é jovem e é acusado de... Então, esse tipo de crítica vem de cruzamento de dados, e por isso, não à toa, você vê essas mesmas pessoas que criticavam muito essas mídias, hoje em dia, compartilhando várias dessas mídias a mesma manchete para criticar o governo, que continua, na verdade, com essa ideia de você cruzar informações, não para você acabar com o jornalismo. Na verdade, a crítica à imprensa é uma defesa ao exercício do jornalismo, diferente do que acontece, por exemplo, quando você não tem esse cruzamento de dados, não tem uma base para uma realidade, e aí aquilo ali confronta a sua realidade, você precisa ser agressivo a essa realidade a ponto de ser agressivo à coisa toda e falar que você tem que extinguir ela. Não é, para mim, é mais um sintoma de falta de base teórica para cruzar as coisas. Então, é exatamente para isso que eu chamo a atenção de vocês, mas eu chamo a atenção de vocês com uma certa nota aqui de gravidade. Não é porque eu queira defender o jornalismo, a profissão, o que eu também quero, mas não é por isso. É porque existem sinais em diversos focos diferentes de crescimento de uma mentalidade anti-liberdade no Brasil e em outros países. E essa mentalidade vai dando sustentação para o confinamento de expressões que seriam legítimas numa democracia. Parte das consequências disso aí vai ser a satanização do jornalismo e dos órgãos de imprensa que nós temos por aí. Então, eu digo isso o tempo todo: criticar a imprensa é fortalecer a imprensa. A relação nossa com jornais deve ser sempre uma relação tensa, crítica, de cobrança, de vigilância. Isso não enfraquece, isso fortalece a atividade jornalista, torna a atividade mais criteriosa, tudo ótimo nesse ponto.
O problema são as campanhas do poder para enfraquecer ou tirar de cena o jornalismo. Vou dar um exemplo. Eu disse que eu trouxe aqui notas que eu posso deixar com o Zé Guilherme, ele pode distribuir depois, mas naquele discurso do Bolsonaro, na véspera da eleição, que ele falou da ponta da praia, vocês lembram disso? Um discurso que ele fez num telão que foi para os comícios em apoio a ele. Ele disse que o jornal Folha de São Paulo ia acabar. Depois, no dia seguinte à eleição, na segunda-feira, ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional e ele disse que não daria verba pública para a Folha de São Paulo, porque uma imprensa como a Folha já tinha acabado por si mesma e ele não queria esse tipo de jornalismo desqualificado no Brasil. Não foram exatamente essas as palavras que ele usou, mas foi isso que ele disse. Nós podemos discutir se os jornais e os meios de comunicação deveriam ter verba pública ou não. Eu sou da opinião, já escrevi mais de um livro sobre isso, sou da opinião que não deve ter. Não deveria haver propaganda paga com dinheiro público em televisão, rádio, jornal e revista. Não deveria ser usado dinheiro público para fazer campanha publicitária, para falar que a reforma da Previdência é legal, ou para falar que esse governo, que já acabou com a inflação, agora vai acabar com o crime no Rio de Janeiro. Eu acho, na minha modestíssima opinião, que isso não devia existir. Mas é completamente diferente um presidente achar que pode, por causa da sua preferência pessoal, cortar verbas legítimas que todos os jornais recebem, cortar de um. Vocês sabem que existe o princípio da impessoalidade na administração pública. É um princípio constitucional. O que isso quer dizer? Que nenhuma decisão das autoridades públicas pode ser embasada na preferência pessoal da autoridade. Como é que um chefe de Estado fala, eu não gosto desse jornal, não vai ter mais verba? Ele não pode fazer isso. E ele se sentir à vontade para dizer isso, é uma ameaça contra a instituição da imprensa. É para isso que eu estou alertando vocês. O que eu digo? E eu vou caminhando para o final. Não deu para eu mostrar filminho, não deu para fazer as coisas. Mas o que eu digo? Que vocês vão ver reportes ou conteúdos ou mensagens em redes sociais, não vão saber se é verdade ou se é mentira. Onde vocês vão checar? Quanto mais experiência vocês tiverem, mais vocês vão ver isso. Vocês vão checar na Folha, no Estadão, na Veja, porque se algum fato existe, ele vai aparecer lá de alguma maneira. Depois vocês vão discordar do enfoque que a Veja deu, mas é lá que vocês vão verificar. Se não existirem órgãos independentes de jornalistas profissionais, a possibilidade de checarmos o que aconteceu de fato, ou o que é invenção do poder, terá desaparecido. Então, eu concluo o que eu vim falar, dizendo para vocês, leiam, critiquem e diferenciem o que são veículos que trazem alguma informação do que é boataria das redes sociais, e aqui no Brasil nós temos uma característica fantástica no WhatsApp, porque ele, embora seja uma rede fechada, uma rede de comunicação pessoal, ele funciona como rede social. Tem um alcance de rede social, mas não pode ser vigiada, nem monitorada, nem quantificada como as redes sociais conhecidas, como Twitter, como Facebook. E de forma que não há muito como tirar a prova dos 9 sem ser pela imprensa.
Que tem o caso do Der Spiegel, tem o caso da Judith Miller, tem o caso do Jason Blair, tem o caso do Gay Talese Courvoisier, que é um grande livro, está publicado, eu recomendo a leitura. E você que gosta de pensar criticamente sobre a imprensa, tem um livro fantástico que mostra os compromissos econômicos da imprensa, no caso na França, chama Os Novos Cães de Gaulle, Le Nouveau Chien de Gaulle. Acho que está traduzido isso. Você tem? Foi na coleção que o Paulo organizava, ele traduziu lá no final dos anos 90. Então, os novos... Serge Alimi era um cara do Le Monde, curto, e é interessante, os fatos são antigos, mas ali ele estuda muito bem o imbricamento entre os interesses econômicos e a orientação editorial. Então, dá pano para manga. Agora, não tenham ilusão. Sem redações independentes, verificando os fatos, não existe a menor esperança. No Reino Unido, na Grã-Bretanha, existe a BBC, que vocês já ouviram falar. Alguém que já morou lá já deve ter visto canais da BBC, mas hoje nós temos publicações em português da BBC. Um sistema público de jornalismo e de outros modos de comunicação, não só jornalismo, de notícias altamente confiáveis, numa rede muito poderosa, que não é comercial, não é propriedade privada. E funciona. Na Alemanha existem 2 grandes sistemas, fora a Deutsche Welle, que é mais para o exterior, mas 2 grandes sistemas de televisão pública. Na Suíça existe, na França, muitas vezes a imprensa é uma instituição pública, no sentido de que ela não é propriedade particular, ela não é uma atividade comercial. E funciona com essa finalidade também. Muitas vezes contraria o governo, muitas vezes. Nós queríamos fazer isso no Brasil, deu tudo errado, mas é possível fazer isso aqui também. Imprensa não é sinônimo de empresa privada. É uma coisa muito maior do que isso. Existe imprensa na BBC, existe imprensa na Deutsche Welle e nas outras instituições cujo nome me foge agora, mas que são maiores do que a Deutsche Welle na Alemanha, tem mais orçamento. Existe imprensa na Radio France, existe imprensa na TVE da Espanha, uma das coisas mais fortes nos Estados Unidos, que a NPR, National Public Radio, tem alguns dos programas de jornalismo internacional mais importantes do país. As PBS, que são as TVs públicas dos Estados Unidos, têm programas importantíssimos de jornalismo, e são públicas, não são comerciais. Então, eu digo isso para não ficarmos com essa impressão de grande imprensa. Imagina, a BBC é maior que a Globo. E se a gente fica com essa, que é a TV Globo, se a gente fica com essa ideia, a gente não vislumbra direito o que é que está se passando. A escalada da mentalidade autoritária que cresceu na Hungria, cresceu na Rússia, cresceu nos Estados Unidos, tem algumas coisas de esquerda, mas o mais importante hoje dessa escalada autoritária é uma escalada pela direita. Ela não quer uma imprensa livre. A imprensa mente muito, muito mais do que seria razoável. Distorce, manipula, mas a democracia não pode viver sem a imprensa. Nós temos que melhorar e defender. Então, foi mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Pode fazer uma pergunta. Eu queria te agradecer pela maravilhosa aula e queria te fazer 2 perguntas. Uma é puramente informativa e a outra... A puramente informativa é o seguinte: você escreve muito, é um pródigo
comentarista e crítico da imprensa. Eu mencionei aqui um livro que você publicou, que foi um livro muito importante, que você escreveu já tem mais de 15 anos. Então, gostaria de saber se você, das coisas mais recentes que você escreveu, o que você poderia indicar para nós como leitura, um pouco na chave do que você disse hoje. Aqui, uma vez você escreveu para mim, aqui nesse livro que eu organizei lá para a Ateliê Editorial, tem um texto do Eugênio aqui. Esse texto está aqui na minha mão porque tem na biblioteca da escola, porque eu doei. E aqui tem um pouco dessa reflexão do Eugênio sobre a questão do financiamento indireto, né, de determinados veículos de comunicação por conta da propaganda oficial, né? Era uma coisa que, na época, ele fez a meu pedido para discutir o caso da televisão no Brasil. Por que a televisão estava fora das políticas culturais e, ao mesmo tempo, ela tinha, né, essa força tremenda que vem justamente do fato de que ela é alimentada. Mas eu gostaria que você pudesse, não precisa ser agora, mas se for depois para casa e pensar, me escrever, para eu poder compartilhar com todo mundo. A pergunta que eu queria te fazer, que para mim é incontornável, depois de ouvir você, é o seguinte: considerando tudo o que você disse, uma coisa muito comum é a equiparação, justamente, das posturas, né? Isso está acontecendo agora. Você disse, poxa, a Dilma criticou veementemente a imprensa, o Temer criticou veementemente a imprensa, o Bolsonaro agora critica veementemente a imprensa. Isso leva, de uma certa forma, muitas pessoas a dizerem, tá vendo? Pois é, então agora, na verdade, o Bolsonaro não está fazendo nada mais do que o Lula sempre fez. Assim como o Trump, na verdade, não está fazendo nada mais do que o Clinton fazia, assim como o Sarkozy fez na França e etc. Você acha que existem gradações nesse caso? E qual é a importância dessas gradações? Eu acho que sim, existem gradações. O que eu disse aqui é que os apoiadores do Lula, apoiadores da Dilma, um pouco apoiadores do Michel Temer, porque eles são bem mais escassos, e apoiadores do Bolsonaro, dirigem contra a imprensa críticas muito parecidas. Eu não disse que Lula, Bolsonaro, Michel Temer e Dilma fizessem críticas parecidas. Lula tem várias declarações infelicíssimas contra a imprensa. E Lula tentou expulsar do Brasil um jornalista do New York Times, que fez uma matéria que eu acho até um pouco de mau gosto, na minha modesta opinião. Mas jornalista pode ser um abusado, um inconveniente, não é por isso que você vai proibir um jornalista de... Achei um momento infelicíssimo. E o Lula mudou de ideia, em grande parte graças ao Márcio Tomás Bastos, que o aconselhou corretamente. Que era ministro da Justiça. Mas Lula tem passagens infelicíssimas. Dilma, menos. A Dilma sempre observou uma postura respeitosa. E a Dilma foi vítima de um erro complicado, que foi a publicação de uma foto dela, era uma foto falsificada, dizendo que ela era do período de terrorismo, e não era isso. Foi um erro de informação, mas a Dilma sempre foi muito respeitosa. O Michel Temer eu vou pular por irrelevância, mas o que o Bolsonaro fala é muito grave. É uma coisa que nós não tivemos igual. Os apoiadores deles falam coisas mais ou menos equivalentes, mas os presidentes são diferentes. O Bolsonaro atacar pessoalmente uma repórter... Gente, vocês não sabem o que é isso numa redação. Às vezes o repórter se sente assustado com todas as justificativas, porque ele é uma pessoa física, frágil. Diante de uma intimidação que vem do poder, é muito difícil.
Você quer desistir da profissão, quer mudar de país. Nós já tivemos vários casos de jornalistas que precisaram mudar temporariamente de país. São vários, vários. Então, quando o poder põe o dedo na cara de uma pessoa física, aquilo é uma intimidação assim, inaceitável. Bolsonaro faz. Bolsonaro ameaça abertamente um jornal dizendo que vai cortar, não sei o quê. Bolsonaro diz que a Rede Globo é inimiga. Olha o termo, inimigo. Isso não tem precedente. Então, esse ponto o que eu estou falando aqui não é uma coisa partidária. Eu não tem a ver com a minha preferência partidária. São fatos objetivos. Vocês vão encontrar críticas minhas pesadas a certas declarações do Lula sobre a imprensa. E críticas minhas pesadas a certas atitudes do Bolsonaro sobre a imprensa. E como eu acompanho isso, eu tenho uma certa segurança para dizer, esse tipo de ataque verbal que Bolsonaro dirige contra jornalistas e contra a imprensa é algo sem precedente no nosso período recente. E a fala de um presidente da República, por isso que eu alerto vocês, a fala de um presidente da República não é uma palavra ao vento. A fala de um presidente da República é um ato que incita outros atos. Isso é próprio de um modelo autoritário de poder. Quem ataca diretamente jornalistas era o Rafael Correa do Equador. Maduro faz isso. Andou vetando jornalistas, expulsando, prendendo jornalistas. Trump faz isso, impedindo que certos jornalistas compareçam aos briefings que se fazem na Casa Branca. É próprio de modelo autoritário de poder, isso aí. Não digo isso por causa de minha preferência de esquerda ou de direita. É algo muito sério que abre um flanco gravíssimo na normalidade institucional. E não é a mesma coisa o que Lula falou, o que Dilma falou, pulando Michel Temer e o que Bolsonaro fala. Não é. Sobre coisas minhas para vocês lerem, eu sempre faço um alerta. Eu escrevo coisas muito chatas. Então, não sei se eu recomendaria. Mas, para quem é interessado, eu vou falar de 2 livros recentes. Para quem é interessado no problema da comunicação pública, tem um livro chamado O Estado de Narciso. E para quem é interessado, da Companhia das Letras, quem quer... Eu tenho um livro sobre os movimentos de junho de 2013 e o acompanhamento do que se deu até 2016 com a queda da Dilma, que chama A Forma Bruta dos Protestos. A Forma Bruta dos Protestos. Esse é um livro que até as 40 primeiras páginas vocês leem fácil, depois quem passar ganha uma passagem só de ida para algum lugar.